Entre o glamour de Hollywood e a sombra de uma crise mundial, nasceu uma das décadas mais elegantes da história da moda. Hoje vamos descobrir como os anos 30 transformaram a sofisticação em um símbolo de esperança. Olá, eu sou a Estrela e no vídeo de hoje vamos falar um pouquinho da moda nos anos 30. Ai, gente, vocês vão dar na minha cara? Por favor, vamos ter paciência comigo, mas eu vou ter que falar essa frase de novo. A moda é reflexo do que a gente tá vivendo. Então, novamente, eu não posso começar esse vídeo sem um contexto histórico do que estava acontecendo nos anos 30. Mas é um contexto bastante rapidinho só para vocês entenderem o que impactou a moda nos anos 30. O mundo estava definitivamente em crise. A década de 30 começou sob o impacto da Grande Depressão, causada pela quebra da Bolsa de Valores de Nova York em 1929. Após os extravagantes anos 20, o mundo mergulhou em um período de dificuldades econômicos, incertezas. A moda acompanhou esse momento, tornando-se mais discreta, refinada e sofisticada. Ao invés da ousadia, as pessoas buscavam elegância e estabilidade. Gente, com a Grande Depressão, com a queda da Bolsa de Valores de Nova York, muitos empresários perderam bilhões, milhões e milhões de dólares nessa queda. Então, consequentemente, muita gente não tinha dinheiro para o luxo, muita gente não tinha dinheiro para usufruir de coisas luxuosas. De ter, eles podiam até ter, mas eles tinham que economizar porque estava tudo em crise, estava tudo incerto para eles. Então, eles não podiam simplesmente, as mulheres deles não podiam simplesmente estar aí gastando dinheiro com roupas caras de luxo, quando, na verdade, eles tinham que economizar, pois era um período muito triste para eles, né? Porque estavam perdendo muito dinheiro. Então veio o retorno da feminilidade com tudo. Se nos anos 20 as mulheres adotaram uma silhueta reta e quase masculina, os anos 30 trouxeram de volta uma imagem muito mais feminina. As saias ficaram mais longas, os vestidos passaram a valorizar a cintura e os cabelos cresceram novamente. Lembra quando eu falei no vídeo dos anos 20 sobre as melindrosas que elas adoravam cabelo curto pelos ombros? Então, nos anos 30, os cabelos voltaram a crescer ainda mais e as mulheres começaram a adotar um visual mais comprido nos cabelos. Falando novamente sobre as roupas, os tecidos caíam suavemente sobre o corpo, criando um visual elegante e delicado. Era uma moda mais madura, sofisticada, mas ao mesmo tempo glamurosa. Os tecidos eram mais simples. A crise econômica também influenciou diretamente a produção de roupas. Tecidos luxuosos ficaram menos acessíveis, dando espaço para materiais mais econômicos, como algodão e casimira. Mesmo assim, os estilistas encontraram formas de criar peças elegantes e refinadas sem muitos excessos. Galera, mulheres, não podemos não falar dos anos 30 e não falar dos famosos decotes nas costas. Meu Deus, aqueles vestidos eram lindos, com aqueles decotes deslumbrantes. Muitos deles eram feitos apenas para tirar foto de costa das damas. Apesar do visual comprido durante o dia, a moda noturna trouxe uma grande novidade. Os vestidos de festa passaram a apresentar decotes bastante profundos na parte das costas. Como eu já havia falado anteriormente, muitas vezes essas peças eram desenhadas para serem admiradas justamente por trás. As costas femininas tornaram-se um símbolo de sensualidade e sofisticação na década de 30. E eu acho que todos sabem que acessórios complementam demais o visual. Nenhum look estava completo sem acessórios. Entre os mais populares estavam luvas elegantes, capas sofisticadas, boleros, chapéus refinados. Esses elementos ajudavam a transmitir o glamour e a distinção em qualquer ocasião. A influência dos esportes na década de 30 veio com tudo. A prática de esportes e atividades ao ar livre cresceu durante a década. Com isso, surgiram novas peças que combinavam conforto com elegância. Os shorts ganharam muito destaque graças ao ciclismo. Maiôs modernos, suéteres e óculos escuros também passaram a fazer parte do guarda-roupa da época. E a moda esportiva definitivamente começou a influenciar bastante o vestuário cotidiano da população. E na década de 30 veio o surgimento do Shape A, uma das maiores inovações da década. Essa modelagem era ajustada na parte superior e se abria suavemente em direção da barra da saia. Foi o período da popularização das saias avazê e godê. O resultado era uma silhueta elegante, feminina e confortável, com destaque para a cintura da mulher.
Eu acho que quem entende um pouco de moda e de história de moda sabe que no final dos anos 30 para os anos 40 os estilistas começaram a dar muita enfatização para a cintura feminina, começou a ficar bastante marcada essa região do corpo feminino. E foi assim que surgiu o New Look da Dior, mas isso é assunto para os anos 40. Nos anos 30, Hollywood também ditava a tendência. Esse era definitivamente a rede social da época. Se a vida real era marcada pela crise, o cinema oferecia um mundo de glamour e fantasia. As mulheres copiavam os figurinos das estrelas de Hollywood e sonhavam com o brilho das telas. Atrizes como Greta Garbo tornaram-se verdadeiros ícones de estilo. Seus vestidos sofisticados, penteados impecáveis e atitudes elegantes influenciaram milhões de mulheres ao redor do mundo. Greta Garbo foi literalmente um dos maiores ícones dessa década. Muitas mulheres queriam se vestir e se parecerem com a atriz hollywoodiana. Vamos falar agora um pouquinho da moda masculina dos anos 30. Os homens também passaram por grandes mudanças. Paletós ganharam os ombros mais largos e estruturados. As calças finas ficaram amplas e confortáveis. Os ternos escuros dominaram o guarda-roupa masculino, transmitindo seriedade e elegância. O cinema também teve bastante influência nesse universo. Uma famosa cena de Clark Gable no filme Aconteceu Naquela Noite ajudou a popularizar o hábito de usar camisas sem camiseta por baixo, mudando costumes da época. Gente, mas toda era chega ao fim. E foi o final da década de 30, o mundo começava a sentir os efeitos da aproximação da Segunda Guerra Mundial. A moda passou a incorporar elementos mais práticos e inspirações militares. A elegância dos anos 30 daria lugar às adaptações exigidas pelos tempos de guerra. Mas a década ficou marcada para sempre como um dos períodos mais sofisticados e glamurosos da história da moda. Parecia que o mundo não conseguia respirar, não é mesmo? Quando finalmente estava passando os impactos da queda da Bolsa de Valores de Nova York, os anos 40 veio com a bomba da Segunda Guerra Mundial. Mas isso é história dos anos 40, então ficará para o próximo vídeo. Como era a moda num tempo tão difícil como a guerra. Então, a conclusão que temos dos anos 30 é que os anos 30 provaram que a moda pode florescer mesmo em tempos difíceis. Entre crises econômicas e incerteza, mulheres e homens encontraram na elegância uma forma de expressar a esperança e a beleza. E até hoje, os vestidos fluidos, os penteados ondulados e o glamour de Hollywood continuam inspirando estilistas que é apaixonado por moda ao redor de todo o mundo. E aí, gente, vocês gostariam de se vestir que nem a década de 30? Vocês gostam dos famosos vestidos extremamente decotados nas costas? Eu espero que tenham gostado do vídeo de hoje e no próximo vídeo, mais sobre a história da moda, eu prometo falar um pouco sobre a década de 40, o surgimento do New Look de Christian Dior. Deixem um like, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo. Tchau!